Saúdo com muita gratidão lá na Alemanha o pastor, teólogo e escritor Silvio Menck, casado também com uma pastora de confissão luterana, a mesma dele, do meu amigo pastor Silvio. E agradeço muito pelas ferramentas que me mandou para este trabalho aqui de reflexão do Evangelho e outras reflexões da fé. Ele me mandou desde Blumenau, Santa Catarina, onde fica a editora Martin Luther, este livro que ele escreveu. Para mim não existe livrinho, se for bom, de conteúdo como é este, não há livrinho, mas livro escrito pelo pastor Silvio Menck, Jesus de Nazaré proclama o reino de Deus. Este é o livro que vocês podem, inclusive, encomendar da livraria Martin Luther de Blumenau, Santa Catarina. E este aqui, ele escreveu, segundo entendi de áudios que ele me enviou, inspirado nas reflexões do Evangelho semanais que aqui fazemos. E, sem dúvida, será de muito valor para esse trabalho. Espero recuperar logo a minha visão para aproveitar essas preciosidades. Preciosidades no plural, porque ele mandou também este livro, também editado na mesma editora, pela mesma editora Martin Luther de Blumenau, Impulsos. Não tenho condições nem de ler o índice, introdução, nada, a minha visão ainda não alcança, ainda que me parece tenha havido uma melhora, porque aqui eu já consigo ler em Impulsos o título do livro e ver na capa que há a demonstração de um barco, remo e águas. Suponho que seja alguma coisa sobre o Lago da Galileia. Muito obrigado, pastor Silvio, por sua contribuição inestimável ao conteúdo das reflexões nesse programa Reflexão do Evangelho, que, segundo o amigo me disse, por áudio, assiste religiosamente, termo usado por ele. Muito obrigado, isto nos abençoa muito. E por falar em bênção, que o encontro de hoje tenha a bênção da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus que é Pai e Mãe, e da comunhão do Espírito Santo que nos junta todos na mesma coinonia, na mesma fé. O Evangelho para este domingo 21 de maio de 2023, dia em que se comemora solenemente a ascensão do Senhor, é o de São Mateus, no capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. São poucos versículos que vocês podem ler, baixando aqui de preferência a edição Ave Maria da Bíblia Online, ou lerem aí nas Bíblias de vocês e leiam, se estiverem juntos, leiam uns com os outros, umas com as outras aí, e reflitam um momento até o nosso encontro após a vinheta. Pois o Evangelho de Mateus, este aqui anunciado, que vocês certamente leram,
é impressionante e rico. Não dá para tratar aqui em poucos minutos de todos os temas elencados por esse trecho do Evangelho de Mateus. Porém, muitos teólogos consideram que o ponto central deste trecho aqui é a autoridade que Jesus recebeu e que ele compartilha com os seus discípulos. A partir disso, consideremos alguns pontos aqui que me parecem significativos para entendermos esta autoridade e a sua importância para o nosso ser cristãos e cristãs, o nosso que fazer como cristãos e cristãs. A primeira coisa é quando esse encontro de Jesus se deu. Se deu logo após a sua ressurreição, logo após a sua saída do túmulo, quando ele pediu aos seus discípulos que se encontrassem com ele e uns com os outros nesse monte aqui na Galileia. Esse ponto é significativo porque é uma relativização eloquentíssima de todos os poderes e autoridades da morte, que perseguem, que caluniam, que injuriam, que diminuem, que massacram, que oprimem, que discriminam as pessoas, principalmente os pobres e notadamente nesta região da Palestina. A ressurreição de Jesus é uma profunda derrota do império dos Césares, que tudo fez não somente para eliminá-lo definitivamente, matando-o e trancafiando o seu cadáver num túmulo, mas também perseguiu cada uma dos seus discípulos e discípulas. O desejo era essencial e radical de exterminar este movimento. A ressurreição de Jesus é uma derrota profunda da religião que se resumiu ao templo de Jerusalém, que se reduziu aos escombros do legalismo farisaico e do culto absolutamente desvinculado, descomprometido do povo e da proposta original dos profetas. É uma derrota, porque tanto o poder religioso judaico quanto o poder também religioso, econômico e político de César se derrotaram e Jesus vive. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é chamada de Páscoa, que não é algo para mortos, mas para os vivos e vivas, que requalifica, ressuscita as vidas das pessoas. Eis Jesus ressurreto, vitorioso com a derrota de todos os poderios econômicos, militares, imperiais, religiosos e das articulações da morte. Este é o primeiro ponto. Quando aconteceu, aconteceu em plena ressurreição de Jesus. Outro ponto que vale destacar para entendermos esta autoridade de Jesus é o lugar onde aconteceu. Num monte na Galileia, como ele pedira aos seus discípulos para que assim se encontrasse. A Galileia, desprezada pelos fariseus, pela religião do templo, pela religião do culto vazio, pela religião dos assassinatos de animais, pela religião do desprezo aos pobres, desprezo aos estrangeiros, desprezo aos gentios, desprezo
aos que eles consideravam completamente pagãos, e pagãos para eles era o nome de uma discriminação profunda. Mas também os galileus eram desprezados pelo Império Romano, por César, porque eles eram resistentes, eles eram de enfrentar a luta. Descobertas atuais demonstram que muitos túneis, escavações em cadáveres com armamentos demonstravam resistência e guerrilha por parte dos galileus, que não aceitavam o Império Romano com a sua violência, com a sua hostilidade, com o seu totalitarismo. Pois é lá que Jesus se encontra com seus discípulos. Porque também a Galileia foi o ponto de partida dele. Foi lá que ele reuniu os trabalhadores e trabalhadoras para a sua arrancada em direção a Jerusalém, para a sua, como diz o pastor, civilmente, para a sua proclamação do reino. Foi lá que ele foi de barco em barco, de metro em metro nas praias da Galileia, convidar a cada um dos seus discípulos para que se tornassem também pescadores de homens, e trazendo-os todos para esse reino que ele proclamaria a partir daquele momento. Então a Galileia é extremamente simbólica. Além do desprezo com que ela é tratada, religiosa, econômica, politicamente, ela é um celeiro de homens, de mulheres do povo que Jesus escolheu para serem seus discípulos e suas discípulas. Este é o lugar onde Jesus se encontra, no monte. Não foi no templo de Jerusalém o encontro de Jesus com seus discípulos. Isto é extremamente representativo e simbólico. Não foi na Jerusalém que faliu. Não foi na Jerusalém das altas muralhas da falsa proteção contra as invasões militares. Não foi na Jerusalém protetora do templo, da ilusão do lugar de paz. Não foi. Na Jerusalém que reuniu muita gente, muitos esforços, muitas articulações, muitos recursos, inclusive o cofre do tesouro do templo, para matar Jesus e reunir traidores contra ele. Não, não foi na Jerusalém. Também não foi no Templo do Sol em Roma. Não foi no Templo de César. Não foi no Templo dos Deuses, no Panteão dos Deuses, na Grécia. Não foi em lugar nenhum onde o poder, de certa forma, se expressava para desumanizar e massacrar. O encontro de Jesus foi num monte. Ali não haviam autoridades convidadas previamente, com cartões pintados a ouro, chamadas de Vossa Excelência, para a grande solenidade do encontro com o glorificado, com aquele que venceu o poder da morte. Mas foram 11, como inicia aqui o trecho de Mateus, 11 homens que inclusive eram demarcados pelas dúvidas, pelas incertezas. Lá, num monte distante, somente com Jesus e 11 homens trabalhadores, discípulos, apóstolos de Jesus. Aqui nada lembra os grandes espetáculos do poder. Nada lembra os grandes vultos dos senhores dos anéis. Nada lembra as coroas que se impunham esbeltas sobre as cabeças dos poderosos. Nada lembra exércitos dando segurança para o que ocorreria.
Se há alguma coisa que lembra algum evento, esse é um monte. O monte que lembra do Êxodo, que lembra do Sinai, que lembra de um povo que deixou de ser escravo porque tomou sobre as suas mãos a marcha para a libertação. Lembra o Moisés, que sintetiza lideranças do povo que encabeçaram um enfrentamento com os poderosos faraós em busca de uma terra onde emanasse leite e mel, vida em abundância. É isso que lembra este monte. Ele não lembra o que há entre os que estão por cima, mas entre os que lutam por baixo em busca de novos propósitos, novos caminhos, novas saídas. E é aí que Jesus se encontra com seus discípulos, inundando, pulverizando as suas mentes e espíritos com o que há de mais rico, além da ressurreição dele, que diante de quem eles se curvam para glorificá-lo. E aqui Jesus se aproxima e diz: toda autoridade me foi dada, ide fazei discípulos meus em todas as nações de todos os povos, fazei todos os povos discípulos meus. Era esta autoridade que Jesus dava, para que aqueles homens, os 11 ali reunidos, no monte, na Galileia desprezada, fizessem mais discípulos. Fazer não a patadas de cavalo, fazer não sob chantagens, fazer não sob ameaças apocalipsistas, fazer não com manobras espúrias por detrás dos panos, mas ensinando os novos discípulos, a humanidade, a guardar, a observar aquilo que ele tinha ordenado aos seus próprios discípulos. E observar, aqui, nesse contexto, quer dizer exatamente fazer discípulos na prática. Havia uma tradição entre os gregos de que os grandes filósofos tinham os seus discípulos, que adotavam as suas ideias. E cada filósofo tinha a sua corrente. Cada grupo de discípulos se abraçava a corrente filosófica contra todas as outras correntes. Aqui não se trata de discípulos de um filósofo. Não se trata de discípulos para adotar ideias abstratas, mas de quem fizesse mais discípulos de Jesus. Exatamente com estas marcas. A marca da ressurreição, com a autoridade de quem ressuscitou, com a autoridade de quem a recebeu para fazer dos seus discípulos, carregados de dúvidas, de incertezas, na crise profunda que viviam e que viviam as comunidades matianas, comunidade de Mateus, 40, 50 anos depois, quando esse evangelho foi publicado. No meio das dúvidas, das perseguições, das incertezas, era para fazer discípulos, observando tudo o que ele ordenara. Como diz Marcos, ensinar as pessoas a serem discípulas de Jesus. Isto equivale a ser uma contradição gigantesca, sem comparações, sem proporções com quaisquer outras coisas que já existiam. Quer seja com o reino de César, o império de César, quer seja com a religião que falira ali dentro do templo, que a essas alturas já tinha sido incendiado e extinto como
centro como reserva de religiosidade, de conservadorismo e de traição. Nada havia como esta orientação de Jesus. Ide e fazei discípulos meus de todos os povos. De um novo projeto do reino, como diz o pastor civilmente. Do reino de justiça, como já mencionou Mateus, lá no capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o quê? E a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Era este reino que os discípulos deveriam anunciar, que não pode se assemelhar de maneira nenhuma a nenhum César, até mesmo nem mesmo a Constantino, a ninguém, muito menos a Nero, que a essas alturas da publicação do Evangelho, aí pelos anos 80, 85, vinha devastando as comunidades com mentiras e com mortes, prendendo e matando pessoas, inclusive crianças. Então este reino não se igualava a este derramamento de sangue, não se igualava às tantas injustiças, não se igualava às perseguições, não se igualava ao estado de guerra da tal Pax Romana, mas era algo absolutamente novo que advém da autoridade de Jesus, que deve ser praticada pelos seus discípulos e discípulas. Portanto, antes de organizar igrejas, Jesus quer discípulos e discípulas. Antes de instituições poderosas ou pequeninas, Jesus quer discípulos e discípulas que ensinem, que façam outros discípulos desse novo projeto do reino de Deus aqui e agora, a realizar-se aqui e agora, no meio deste mundo de tantas contradições, de tantas barbaridades, de tanta maldade, como nós, muito bem aqui no Brasil, nesse exato momento, ainda nos recordamos que acontece aqui. Nós também somos convidados a sermos discípulos fazedores de discípulos e discípulas de Jesus. Nós também somos convidados, convocados, conclamados a sermos esses construtores do reino de Jesus, que faz discípulos e discípulas serem discípulos e discípulas da justiça, que traz as pessoas à luz da equidade, na realidade, numa profunda fraternidade, umas com as outras. Concluindo, num momento ainda tão difícil como o que vivemos no Brasil, tivemos eleições para a presidência da República, governadores e uma governadora no país. Agora, há poucos meses, em 2022, para as assembleias legislativas, para a renovação do Congresso Nacional, mas ainda estamos sob o peso da morte. Nos horrorizamos a cada dia com as notícias que vêm de lá, do judiciário, do que descobre o que houve de fato, o que promoveram aqui em nosso país, o que tentaram ainda projetar a fazer caso aquilo continuasse. Portanto, o projeto levará tempo sobre nós. Isto, em vez de nos desanimar, em vez de nos afastar, cheios de dúvidas, de incertezas, sob o peso do desânimo,
deve nos animar a olhar para o monte onde Jesus, vivo e ressurreto, encontrou com seus discípulos e disse a eles sobre a sua autoridade, disse mais: e eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eis que sou Emanuel, Deus conosco, Deus convosco todos os dias. Para sermos discípulos, não é somente para nós, para nosso gozo pessoal, mas sermos discípulos e discípulas, fazedores de discípulos e discípulas. Nós vivemos sob o peso, talvez ainda muito pior do que o contexto este de Mateus, na Palestina e no mundo. Como descreve Lucas, no primeiro capítulo, aqui elencado nas leituras das celebrações desse domingo, de que os discípulos se espalharam e enfrentaram perseguições de todas as formas, mas não se curvaram. Realmente isso aconteceu, a história testemunha isso, a história escrita por fora dos documentos da fé, documentos sagrados, documentos da história sagrada, que comprovam que ocorreu esse grande movimento na Palestina. Apesar do contexto, apesar de Nero, apesar das legiões romanas que matavam de fato. Hoje nós temos o peso do capitalismo sobre nós, que é tão mortal, tão necrófilo, que é impossível fazermos acordo. Nos dizermos cristãos, cristãs, discípulos e discípulas de Jesus, e ao mesmo tempo acolhermos o capitalismo. Isto é absolutamente impossível e inconciliável. Nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos alternativa ao capitalismo. Somos contra o capitalismo. Não conivimos com o capitalismo por causa das suas grandes fontes de injustiças, de morte, de genocídio, de crimes, de devastação desta maravilha do planeta que nós amamos, criado por Deus. Então nós somos chamados a sermos discípulos e discípulas de Jesus para continuarmos esta grandiosa obra da construção do reino, que é esta grande alternativa que supera qualquer outra, com as marcas do ódio, com as marcas da morte, com as marcas do terror, com as marcas do totalitarismo, aqueles que jamais fazem qualquer coisa em favor das pessoas. Que Deus, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo, te abençoe, meu irmão e minha irmã. Me abençoe e também nos faça mais discípulos de Jesus do que nós imaginamos ser. Intrépidos. Não somente pregadores, mas fazedores do discipulado. Fazedores da realização do reino. Pessoas que sinalizam a vitória da ressurreição sobre a morte. Sobre inclusive a nossa própria morte. Resistindo à morte que vem pelos poderosos para matar os que não conseguem se defender. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.